Então, que bom que a gente recebeu aqui, Bruno, finalmente, né? Nós temos programado essa conversa já tem um tempo. Estamos aqui hoje com o Bruno Divino, veterinário, doutor Bruno. Ele foi presidente Do do CRMV, né? CRMV, do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Minas. Você também foi, agora faz parte do conselho, né? Agora, dia primeiro, assumo como chefe de gabinete do conselho. E além das faculdades, né? Dou aula no UniBH, dou aula na Faculdade Arnaldo, diretor do Hospital da Faculdade Arnaldo, né? Sem falar os hospitais, né? As encrencas todas, né? Mas antes também, você esteve envolvido com a Clivepa, então você tem uma longa experiência aí nessa gestão da veterinária. Eu falo não só em Minas, né, no Brasil todo. E com a experiência do conselho, você sai da alçada também dos pequenos animais. Você teve a experiência de se envolver em grandes projetos aqui em Minas, relacionados a toda a área que a veterinária está envolvida. Isso é um negócio legal, né, Roger? Porque no conselho, eu sou da clínica de pequenos, né? Desde sempre, eu brinco que eu fui feito na clínica. Meu pai é Uhum. veterinário também. E minha mãe trabalhava com meu pai, assim. Eles trabalhavam tanto que a única oportunidade de ter feito deve ter sido na clínica, assim. E na clínica de pequenos. E o conselho, cara, ele te dá uma visão muito diferente, muito ampla. Assim, você começa a enxergar tudo um ponto de vista mais macro, né? Então você vê a realidade do pessoal da produção, da inspeção, A inspeção. da clínica de pequenos, né? A gente tem que acabar sendo um especialista um pouquinho em cada coisa, assim, né? Vendo muitas coisas, assim. Essa questão da inspeção é muito interessante, porque é sempre uma disputa, né, que existiu entre a área de farmácia e a área de veterinária, que a inspeção dos produtos de origem animal é uma Isso. responsabilidade do veterinário. E às vezes muita gente não sabe disso, né? Isso é. E tem muito, agora tem novas profissões, né? Aí entrou engenharia de alimentos, agora tem os tecnólogos de laticínio, né? Tem uma turma grande aí, os nutricionistas buscando também. Mas tem um negócio interessante, né? Porque a inspeção era é baseada muito no que acontece na fazenda, né? Então, quando chega uma carne ali num frigorífico, né? Ou num supermercado, o que está retratado ali é o que aconteceu antes, né? E por isso a gente tem essa competência, assim, não que as outras áreas não sejam capazes, mas que realmente não tem isso na grade curricular, né? Então eles realmente não conseguem. Mas é uma área que está evoluindo muito. A inspeção é uma área super legal, é alimento, né? Então, Sim, sim. E assim, isso eu não entendo o detalhe, mas nós somos exportadores, né? O Brasil, isso é o que mantém o nosso PIB uhum, elevado. Então, a agricultura e a pecuária são responsáveis por manter esse país de pé, né? é, Então, é uma área de extrema responsabilidade. E o veterinário é parte fundamental desse processo. o Brasil hoje ele está se tornando um país cada vez mais produtor de commodities, né? Então aí entra a soja, o milho, o Brasil é o maior produtor de soja, se não me engano, o primeiro ou segundo maior produtor de milho. De carne, nós somos o maior rebanho do mundo. Hum. E exportador, aí vai depender. Tem carne de boi, tem de frango, de suínos. Aves, nós somos os primeiros, suínos somos os primeiros, bovinos, se não me engano, a gente é o terceiro ou quarto. Então tem uma importância muito grande para o PIB nacional, né? Então realmente, se a gente olha em outros setores, como o setor de tecnologia, né, que precisa de um investimento grande, o agronegócio ele tem que é chamado aqui de plano safra, que é o financiamento público. Então a gente tem um juros muito bom, então você consegue muito dinheiro com preço legal e o agro está respondendo com isso, né? A gente vê a tecnologia que está embarcada hoje no agro é um negócio impressionante, assim. A gente tem acompanhado, a gente participa de projetos. No passado, com uma das nossas startups, a gente teve envolvido com fundos de investimento. E eu vi que não só linhas do governo, mas você tem linhas, por exemplo, voltadas para o desenvolvimento de tecnologia, com empresas fundos de investimento que são fundos do tipo Venture Capital, né, que é o fundo que coloca mais risco no investimento dele, né, diferente de um private, que para empresas maiores. O Uhum. Venture é focado em empresas de tecnologia, startups que estão fazendo aí sua primeira rodada de levantamento de capital. E a gente viu que tinham muitos fundos focados na área do agro. Uhum. Eu acompanhei até alguns dos projetos relacionados à melhora de produtividade, análise de meteorologia, aumento de eficácia
de produção. Eu não me envolvi diretamente nesses projetos, mas eu vi que não só a produção, né, não só a commodity em si, mas a tecnologia também vai junto nesse processo. Voltando nessa questão a gente mencionou, né, de proteína animal, né, de rebanho, mas tem também a produção do leite, dos derivados, o queijo, o iogurte. A gente também tem melhorado a produção. Eu vejo que tem assim, você tem iniciativas em Minas com lançamento de produtos de alta qualidade também, que estão ganhando feiras no mundo, ganhando prêmio. Isso também é fruto do trabalho do veterinário, né? Tem envolvimento da veterinária nessa área. Tem. É um negócio interessante, né? Dentro desses setores todos do agro, o leite é o que menos exporta. Então, o consumo é basicamente nacional. Mas a gente tem grandes empresas mundiais que estão hoje. Por exemplo, a Itambé, que era a cooperativa e tudo, hoje ela faz parte da Lactis, que é o maior multinacional do setor de laticínios do mundo, né? Então, essas empresas vieram trabalhar no Brasil, mas é um consumo basicamente interno. E o melhor cenário para a gente ver isso, Roger, é o queijo Minas, né? Eu tive agora recente lá em Araxá, no concurso, fui jurado do concurso lá de queijo. E aí, assim, a qualidade do queijo, assim, os sabores que a gente consegue perceber, as diferenças de produção e de segurança. Essa tecnologia ela é toda desenvolvida aí. E aí vem um grupo, né? Entra a medicina veterinária, a zootecnia, os laticínios, né? Os tecnólogos. Mas se não tiver um produto bom, né? A gente não consegue um fornecedor bom, a gente não consegue um produto bom no final. E o queijo Minas, aproveitando aí, pegando uma carona, o queijo Minas, ele é um produto legítimo mineiro mesmo? A gente não tem nada igual no mundo? É um produto só que nós temos aqui? O queijo Minas, que ele tem um negócio muito interessante, que a gente lembra um pouco de vinho, assim, né? Tem uns terroirs, assim, né? Então você precisa de ter aquilo. Então você pega um queijo, por exemplo, tem Araxá, aí tem a Serra do Salitre e tem Canastra, que são 3 regiões produtoras com certificado de origem, que são muito próximas. O queijo, ele tem uma característica, o queijo Minas, que é um queijo de leite cru. Ele não passa por um tratamento térmico, não é pasteurizado. Sim. Então, as bactérias que estão ali é que vão dar o gosto no queijo. E aí, as bactérias da Serra do Salitre são diferentes da bactéria de Araxá, da Canastra. E aí, cada um vai dar um gosto diferente no queijo. Bactérias boas, né? Porque se tem bactéria ruim, né? Você vai ter lá, sei lá, salmonelas, patogênicas, mas você vai ter as boas. E elas vão determinar o gosto, assim. E aí tem a ver com a água, vai ter a ver com o clima, vai ter a ver com o rebanho. Que legal. Então o queijo é um negócio vivo, assim, né? Esse queijo Minas. E por isso que tem esses gostos diferentes, assim. E essa questão que você mencionou aí do queijo sendo feito com leite cru, eu li, antigamente a gente tinha problemas, inclusive com exportação, com o trânsito do queijo de uma região para outra, porque o queijo feito com leite cru em teoria, teria um risco maior envolvido nele. Isso já está vencido? Tem esse problema ainda? Um pouco, assim, né? Então, hoje se criou aquele produto artesanal, tem o selo artesanal que permite uma comercialização em todo o estado. Mas, assim, uma dica interessante, assim, o queijo, durante o processo, você tem um queijo de massa cozida, que vai ser a mussarela, esses queijos cozidos, por mais que eles não tenham sido pasteurizados, a própria cozinhar a massa ali já vai matar grande parte dessas bactérias patogênicas. O queijo de massa crua não passa por esse aquecimento. Então, ali na fermentação que acontece, você vai ter produção de ácido lático, o queijo vai se tornar ácido e vai matar grande parte das bactérias. E para ele se tornar seguro, ele tem que ter pelo menos 30 dias de maturação. Então, sabia. Se você comprar... Tem alguns trabalhos que mostram, às vezes, 15 dias... Mas para você consumir um queijo com tranquilidade, sabe? Quantos dias tem de maturação? Eu quero mais curado. Ele vai ser mais seguro. Você pegar um queijo fresco, você tem que conhecer muito bem o produtor. Você pega um queijo mais curado, assim, a chance de ter algum problema ali é muito pequena, porque o processo de maturação, vai matando ele tende bactérias. A eliminar essa bactéria patogênica. Mas é importante a gente falar também, para não... Às vezes a gente está abordando pessoas que não são da área, que eu também não sou da área, sou engenheiro. Eu conheço porque eu tive muita proximidade com veterinários. O meu pai é veterinário, que atuou muito nessa área. A gente não tem um vínculo em casa em função disso, mas eu acompanhei, vivi. Ele trabalhou com inspeção de produto de origem animal e eu tive a oportunidade de vê-lo fazendo apresentações.
De qualquer forma, o queijo o queijo frescal, né, o queijo Minas, não maturado, ele tem que ter higiene. Então, isso é o trabalho do veterinário, garantir a consultoria, ou para que o pequeno produtor ali, que é uma fonte de renda, né? Eu até entendo que o cara que produz o queijo maturado, ele talvez tenha a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, porque ele vai ter o terroir do queijo, vai ter o processo de maturação, vai agregar valor. Mas o processo de higiene para garantir essa qualidade do queijo é fundamental. E você vai da higiene, desde das vacas, elas não terem e serem comprovadas que não tem brucelose ou tuberculose, que são patógenos perigosos, e do processo mesmo, de boas práticas ali mesmo, da higienização das mãos, do ambiente, né? Que antigamente se via muito fazendo. Via lá na roça, né? Colocava o queijo para escorrer num saco, deixava ali, os mosquitos vinham, pousavam. A sala não tinha que era feito o queijo, não tinha uma tela, então se expunha muito a contaminantes. Se fizer isso, não é nada muito caro, né? Você consegue, mesmo pequenos produtores, fazerem queijos bons. E aí, Roger, o que acontece? Você pega um queijo que era vendido, sei lá, R$30 o quilo, hoje eles são vendidos a 100, 150, R$200 o quilo. Outro dia eu comprei um queijo muito gostoso, o queijo do Miguel. A gente fez um negócio, compramos um queijo do Miguel, da Serra do Canastra, de morar na Água Santa. Aí eu fui para alguma viagem dessa, passei em Confins, vou comprar um queijo do Miguel. Aí passei naquela lojinha lá no aeroporto, R$200 o quilo. Então, assim, você pega um cara que vendia R$30 o quilo, vender por 100, 200, né? Você faz uma revolução na vida. É porque a gente viaja para a Europa e faz isso lá, né? Você vai na Itália, você paga caríssimo num queijo e tenta trazer esse queijo, inclusive. A gente esteve em Tiradentes e fomos numa loja de queijos lá. Tinha um processo de degustação, com toda uma aula. E a grande maioria deles feitos em Minas. Eu fiquei orgulhoso disso, achei muito legal. Muito legal, muito legal. Mas essa área tem um negócio interessante, hoje, que ainda está muito para os grandes produtores, mas a tendência é que, com a tecnologia se tornar mais viável, vai demorar bem, assim, mas os sistemas de ordenha hoje tem um robô de ordenha muito legal. Robô mesmo, assim. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar sobre ordenha, se para o pequeno produtor... Mas, assim, perdão te interromper, mas... Nesse produtor pequeno, você também tem ordenha para ele? Você tem uma máquina de baixo custo? Como é que funciona? Explica um pouquinho sobre... Hoje você consegue. Os pequenos produtores, ordenhar é um negócio que a vaca trabalha 365 dias por ano, né? Então, você não tem feriado, você não pode fazer, hoje eu não vou tirar leite de manhã. Tem que tirar leite de manhã e à tarde, a maioria dos sistemas, assim. E é uma posição desconfortável, né? Trabalhar agachado é ruim, então você ficar ali ordenando e está cada vez mais difícil a mão de obra no campo. Né? A gente percebe, é um negócio interessante lá na roça, a gente fica vendo assim, para quando contratar um peão, você tem que ter uma moto, você tem que dar casa, uma moto e uma estrutura para ele. Você não consegue contratar, e é uma evolução mesmo das condições de trabalho. Então, você pega hoje cada vez mais pequenos produtores e eles mesmos tocando, eles mesmos fazendo a ordenha. Os sistemas de ordenha mecanizada, né, que trabalham com vácuo, já baratearam muito e, assim, melhora muito a condição de vida desse produtor, assim. Então, o produtor que tem ali, sei lá, 40 vacas, ele pode ter... Pode, não, 40 vacas já é um rebanho bom. Tem gente com menos, com umas 20, 15 vacas que usam. E é aquilo, assim, você vai trabalhar muito menos, assim, que é um trabalho manual mesmo. E com mais higiene também, né? Com mais higiene. Aí tem que tomar cuidado do seguinte, assim, né? Se o cara não tiver higiene na mão, ele também não vai ter higiene na máquina. Então ele tem que limpar bem a máquina depois, tem que ter... Você só muda o problema depois. Troca ele de lugar. Mas você estava mencionando, né, das máquinas maiores, você ia falar... Eu cheguei até a ver uma fazenda em São Paulo, tem uma que é rotativa, que para poupar o trabalho do operador, para ele não ter que ele se deslocar de uma vaca para outra. Você põe um carrossel. É um carrossel, a vaca entra, ela tem um colar de identificação. Quando ela passa, a coleta do leite é identificada, né? Então aquele animal, você consegue acompanhar a produção dele. E eu vi que tem fazendas que separam o rebanho por nível de produtividade, trocam a composição, dieta, né? A dieta da ração. Isso é muito legal, assim. Você tem hoje, né? E aí, esses brincos são igual essas tags, né? São tags, né? E aí, ele entra, ele vai ver quantos litros de leite aquela vaca vai produzir e dependendo da quantidade, você vai ter uma dieta diferente. E o alimentador também consegue identificar, né? Pelas vacas. Essa vaca aqui tá produzindo pouco, então vai comer menos ração. Essa daqui tá produzindo mais, você vai ter uma ração diferente. Mas, e aí, uma tendência da Europa que tá vindo para cá,
ainda é muito cara a tecnologia, mas a tendência é baratear, a vaca vai se auto-ordenhar. Assim. Você tem esses robôs, coloca geralmente num lugar mais acessível, a vaca, a hora que sente que o Uber está muito pesado e tudo, ela vai nessa máquina, então ela consegue entrar, e a máquina sempre dá um pouquinho de ração para E ela. ela né? vai sozinha? Ela vai sozinha, ela entra, ou ela usa um colar ou brinco, aí o sistema identifica, aí o robô encaixa lá, aí tem um laser, detecta os tetos, aí faz a higienização, Tudo automático. tudo automático, aí coloca ali as teteiras e essa máquina já analisa a qualidade do leite, então ela já vê quantidade de gordura, quantidade de proteína, vê se tem alguma infecção. Que Um legal. negócio, e assim, é economia de mão de obra, assim, porque no campo realmente está difícil mão de obra. E assim, eu estou pegando até uma outra vertente nisso que você me falou, que eu vejo muitas pessoas que criticam, falam que está explorando o animal, que o animal está sendo usado de uma forma industrial. Tem sempre uma turma que usa essa crítica, mas quando você me conta que a vaca vai sozinha, quer dizer, ela vai por livre e espontânea vontade, né? Ela sente que está necessário. Interessante isso. E é legal, cara, porque isso, uma das justificativas é justamente o bem-estar animal. Que ela vai a hora que ela quer, assim, né? Então ela vai, eu vou comer, eu vou ali. Alguns tem até um pouco de massagem, tem máquina de massagem hoje para as vacas e tudo. E tem um sistema hoje chamado de compost burn, que é um sistema, é um celeiro fechado, assim, super tecnológico. A Embrapa, lá em Coronel Pacheco, lá em Juiz de Fora, ali pertinho, eu fui na inauguração desse sistema. Então, ele foi montado pela TIM, pela Microsoft. É um sistema que é um galpão fechado com a cama que a gente fala, é serragem, 1,5 metro de serragem assim, de profundidade, então é bem macio. E as vacas são monitoradas o tempo todo. Então, monitorada a temperatura, umidade, movimentação das vacas. Hoje a gente já tem sistemas que, se for uma vaca holandesa, né, que é preta e branca, ele consegue identificar. Aí, a vaca está mais encurvada. Então, ela pode estar mais encurvada porque ela está com problema no casco. E aí você já direciona lá, acende um alerta para aquela vaca, vai avaliar o casco dela. Legal. Estão movimentando pouco. Então, estão movimentando pouco porque o clima lá dentro pode estar frio. Então, elas estão mais próximas. Então, você consegue ver todos esses fatores, vocalização, quantidade de amônia, teor de amônia no ar que está ali dentro, e consegue monitorar isso tudo assim, para garantir bem-estar. Aí ela produz mais. Assim. Que interessante. Muito legal. Interessante. Assim. Isso, assim, a gente tem aí o mais avançado pelo que foi dito e também o mais básico. Isso está disponível para o produtor? Tem linha de financiamento? Tem apoio técnico para operação, treinamento? Como é que funciona isso? Olha que interessante. A gente tem um dado aqui em Minas. Que Minas tem aproximadamente, vamos arredondar aqui, 700 mil produtores rurais. 700 mil fazendas, assim. E de tudo, né? Desde de soja, de aves, então 700 mil propriedades rurais. 600 e pouco, 670, vai chegar, né, quase 700. E grande parte desses produtores, a gente pode colocar aí que quase 80% são pequenos produtores. Esses ainda não têm acesso. Mas, por outro lado, aqueles grandes produtores são empresários, assim, e empresários que têm acesso a financiamento com juros subsidiado, têm acesso a muita tecnologia, né? Então, você tem ali esse 20, esse Pareto aí, né? Você tem 20 de grandes produtores que são empresas de altíssima tecnologia e você tem 80 que ainda são pequenos produtores. E para esses vai demorar mais. Mas a tendência, como já acontece na Europa, é que o pequeno produtor tem acesso a isso, porque a mão de obra está muito difícil. Sem dúvida. E o leite está valendo a pena? Não. Porque não adianta nada ter a tecnologia toda se o produto não está valendo a pena. O valor do leite não. Também é negócio... Isso é outra discussão também, né? O pessoal vai no supermercado comprar, paga mais caro numa garrafa de Coca-Cola e não tem ideia do trabalho que dá e a complexidade que está por trás daquela caixa de leite Tetra Pak que está ali na prateleira. É legal você falar da Coca-Cola, né? Porque a gente briga muito com o produtor de leite. É o único produto que quem põe o preço é o comprador e não o vendedor, é o leite. Né? Então as cooperativas falam, eu vou comprar seu leite a tanto. O vendedor, mas custou... Vou te comprar o leite a R$1, mas custou R$2. Eu falo, não, eu te compro a R$1. E ele
ele tem que vender, assim. Então, Ou ele vende ou não vende. Ou descarta. E é isso, a vaca produz o tempo todo. Então, e a Coca-Cola, não, ela põe o preço dela, né? Ela produz e põe o preço dela. O leite, não. O produtor, ele tem que aceitar ali. Mas é um negócio, assim, que é interessante. Esses 80% são pequenos produtores. E aí vem, mais uma vez, a necessidade da capacitação e da tecnologia. Geralmente usam um sistema de produção muito antigo, e aí tem aquele negócio de transição familiar, que não acredita nas novas tecnologias. Então, esse pessoal mais novo que está chegando e voltando para o campo, aí começa a levar tecnologia, começa a avaliar melhor, você consegue ver se vale a pena ou não. Né? Eu ia te perguntar, eu perguntei se o leite vale a pena, você falou que não, porque a segunda pergunta é se eu vejo muita gente... Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, um pequeno produtor rural, fazendo as contas, ele abriu os preços, ele abriu tanto que ele gastou, incluiu o aluguel da propriedade do vizinho, porque ele expandiu a fazenda, usando caneta mesmo e papel, e todas as despesas com vacinação, ração, energia elétrica, e quanto que ele produz de receita, somou a receita toda, então tem uma sazonalidade, aquilo flutua. Então ele fez uma análise por ano, acho que ele tinha 30 vacas, um volume pequeno, né? E eu fiquei surpreso com o resultado. Tudo bem que é aquilo que você mencionou, trabalha 365 dias por ano, a ordenha, ele é que faz, ele e a esposa que trabalham. Porque a pergunta que eu ia te fazer é se tem valido a pena para aquela pessoa que está de estressada, né? Tá com, como é que chama, burnout na cidade. Tem muita gente indo para o campo, o processo inverso do que acontecia no passado. Eu vou arrendar um terreno, eu vou pegar uma fazenda do meu pai, do meu avô, e vou voltar a produzir. Isso você acha que é um movimento que está acontecendo? Então, isso aconteceu lá em casa. Minha irmã fez isso. Minha irmã é professora de educação, educadora física, era diretora do Pitágoras de Campos e tudo, aí cansou do mundo corporativo e foi para a roça. Ela e a esposa dela foram para a roça. Então, a primeira coisa, assim, ela chegou, o primeiro impacto por tudo, quero ver as contas, né? Tem que calcular, tem que ver o que está acontecendo. Então, organizar, assim, porque os pequenos produtores, meu pai, apesar de ser médico veterinário, ainda tem um perfil bem antigo do sistema de produção, né? De não contabilizar muitas coisas e tudo. Então, a primeira coisa, teve que organizar isso. E aí começar a entender. E aí você vai ter que calcular. Poxa, a fazenda vale quanto hoje, né? Então, você tem lá um capital imobilizado ali em fazenda. Sim. E tudo. E aí você começa... Quando você começa ter esse nível de conhecimento, saber onde você coloca dinheiro ou onde não, aí você começa a ganhar um pouco de dinheiro. Mas qual que é o próximo passo agora dela, assim? Então, assim, a gente viu, olha, lá tá funcionando bem, tá no azul. Mas onde que realmente vai ganhar dinheiro? Quando começa a agregar valor. Então, quando começar, o nosso próximo passo lá é produzir queijo. Eu ia te perguntar isso. Produzir queijo. E aí, quer dizer, montar uma estrutura, você já tem estrutura lá para produção? Tem uma queijaria lá? Não. Mas, e aí você tem que produzir, montar essa estrutura, que não é uma estrutura que é muito... Por causa do artesanal, você consegue fazer uma estrutura mais simples, né? Você não vai ganhar muita escala, você vai realmente agregar muito valor. E aí vem o outro ponto, assim, aonde que você vai levar esse queijo? Né? Então, você tem, por exemplo, lá na Serra da Canastra, você tem a Procan, que é a associação, que faz a comercialização e tudo. Agora, você vai para uma região que não tem uma história, se não tem ali um mercado consumidor, você pode ter um produto super legal e você não ter saída dele. Né? Aí ela tem que tratar a logística. Tem que tratar a logística. Providenciar o transporte, por exemplo. Eu sei que Belo Horizonte tem a feira ali dos produtores. Tem o mercado. Tem o mercado, aquela nova que eles inauguraram ali. Você tem... eu tenho um amigo que tentou, né? E infelizmente o projeto dele não foi para frente. Ele tentou fazer isso pela internet. E ele se propôs a fazer o trabalho de logística, que seriam rodar as fazendas, buscar o queijo, embalar, tirar foto, criar todo o marketing do produto, mas como ele tinha uma estrutura um pouco pequena para isso. Isso é a intenção sua? Ela vai fazer isso? Né? Ela vai fazer, mas o queijo tem um negócio legal, assim, ele vem depois que você prova ele, assim, né? Então, você tem que experimentar, então tem que pensar nisso, assim. E hoje tem uma coisa que facilitou bem, que a nossa fazenda é lá no Vale de Jequitinhonha, divisa com Bahia. Então, não é uma área que tem os terroirs mais conhecidos, tradicionais. Né? Lá, o queijo agora que foi aprovado é o queijo cabacinha, né? Então, agora está sendo reconhecido como o queijo de massa filada. É quase uma mussarela,
mas faz aquele formato de cabacinha, né? Um queijo cozido. Mas, por exemplo, hoje, agora, apesar dela estar lá no meio do mato, assim, realmente é longe, são 13 quilômetros para a cidade, você gasta 1 hora nesses 13 quilômetros, assim, de terra. Ela colocou agora o Starlink lá, cara, ele tá no mundo, assim. Então agora ela consegue acessar as coisas e consegue fazer. Legal. E isso dá uma grande diferença, assim, que ela consegue produzir e fazer ali uma rede de contatos e que realmente era precário antes, assim. Você não conseguia falar com o telefone direito, né? Às vezes, a internet é rádio. Aí caía, choveu, não funciona. Agora Depende você do provedor local, que depende do vai provedor. colocar uma anteninha ali que bateu um vento mais forte, ela para de Ela pode funcionar. funcionar. Aí começa a vender muito, você começa a dividir muito aquela Aquela internet. internet a Starlink é uma revolução para o agronegócio e mesmo para Hum. quem trabalha fazendo consultoria no interior, porque você tem a possibilidade de deslocar com ela. É. E o custo, assim, proporcionalmente, é um custo muito bom, não é Não, caro. barateou muito agora, Sim. assim. Realmente ela barateou a fixa, então ela diminuiu o preço pela metade, o equipamento, e o que paga hoje vale a pena, assim. Ô, deixa eu fazer uma outra pergunta assim, nessa linha. Assim, eu pergunto mais uma opinião sua. Você aposta mais para o produtor nessa linha dos queijos que a gente já tem terroir mineirês? Ou as empresas que estão trazendo, por exemplo, vão produzir um Roquefort, vão produzir um Gorgonzola, vão produzir um Brie, trazer os queijos que são já conhecidos e produzi-los aqui também. Você vai depender muito de onde você vai conseguir vender, né? Você pega, por exemplo, grandes redes de supermercado, hoje eles têm sommeliers de queijo, né? Então você vai ter lá, aqui em Belo Horizonte, né? O Super Nosso, o Verde Mar. Então você tem seções específicas ali, que são os queijos que estão ali, são queijos muito bem selecionados. O que você comprar ali, você não vai errar. Sim. Então vai depender de onde você vai conseguir vender esse tipo de queijo. Eu tenho um grande amigo, o Vitoriano, que era o CEO da Cara Preta. Hum, E agora ele está para outros lugares. Até tem que conversar com ele o que ele está arrumando. E eles sabem muito bem qual supermercado vende o quê, assim. Então tem supermercado que vende carne e vai vender picanha. E tem outro que vai vender só músculo, colchão duro, colchão mole. Isso tudo muito bem mapeado, assim, né? Então você vai agregar mais valor, você vai ter que buscar esse mercado mas consumidor, né? eu digo assim, antes da gente chegar lá na ponta da venda, porque às vezes a gente quer comprar um queijo desse italiano, vamos pegar o Parmigiano Reggiano famoso, você tem É. queijos caríssimos. Uhum. Eu entendo que a gente não vai conseguir fazer um queijo com o mesmo terroir, porque não é possível. Mas a gente conseguiria, num tipo de queijo desse, que não é o tradicional nosso, já que a gente produz tanto e tem tanta fazenda, condição de ter algo com qualidade e competir por exemplo, nesses queijos franceses ou italianos, Temos. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem porque queijos também muito aumentaria. Você bons. falou de R$ 200 o quilo, a gente teria, tem queijo desde 400, 600, É. R$ 800 o quilo, poderia dar mais margem ainda para o produtor, né? Hoje você já tem tecnologia, e aí é o seguinte, você consegue hoje comprar a cultura da bactéria lá do parmegiano e colocar aqui. Você vai ter um Uhum. queijo muito parecido, né? Claro que você vai ter ali a água vai ser diferente, né? O leite vai ser diferente, a temperatura, mas assim, se você é um apreciador comum de queijo, você não vai perceber a diferença. Então você pega hoje grandes laticínios ou grandes indústrias que produzem queijos excelentes aqui no Brasil por causa dessa tecnologia e tudo. E também tem acontecendo uma coisa interessante também na França. Teve uma turma que veio da França recente agora e os franceses estão preocupados o seguinte: os queijos estão, o leite está tão bom, está tão sem bactérias assim que os queijos estão ficando meio sem gosto. Então eles estão tentando recuperar bactérias antigas assim para voltar a ter mais gosto. Então assim, o que é vendido hoje é muito padronizado, assim. O que é feito na França é o que a gente consegue fazer aqui. É só esse. Aí você tem que ser um super apreciador para conseguir um queijo específico, pra você sentir o gosto. Aí vai ser queijo muito caro mesmo. Tem que fazer um teste cego, né? Eu já vi fazer teste cego com vinho, com cerveja. Faria um teste cego com queijos. É interessante, isso é muita curiosidade minha, porque a referência que eu tenho são referências mais antigas, e você, estando envolvido com isso aí recentemente, acompanhou o que tem de mais sofisticado, o que as pessoas estão fazendo, e eu acredito, né, que é um mercado que tem só a expandir, né? A tendência é só expandir.
Não, sem dúvida. E o mais legal desse mercado, Roger, é essa mudança de onde que o dinheiro vai, né? Porque antes o produtor comum vende o leite para o laticínio, sei lá, vende para Parmalat, para Itambé e tudo, e eles vão fazer os queijos dele. Você colocando eles produzindo queijo, você traz esse dinheiro de volta para o campo. E muda a vida dessas pessoas. Sem dúvida. Assim, né? Assim, é um negócio Sabe impressionante. o que aconteceu comigo uma vez? Eu estava num evento, e era um evento corporativo, um navio, onde as mesas, em navio você tem que sentar com a sequência que você vai chegando. Uhum. Eu sentei numa mesa com pessoas do mundo todo e tinha uma empresária texana que ela começou a me fazer perguntas, ela não conhecia quase nada do Brasil, o americano às vezes não conhece detalhes do Brasil, nem sempre. E ela começou a fazer, não vou dizer críticas, mas ela começou a apontar coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E ela mencionou que a gente falha em branding. O brasileiro, assim, para produtos de commodity do campo, a gente não se preocupa com isso. Então, às vezes vai falar de café, o café mais famoso do mundo é o colombiano. A gente é o maior produtor de café. Uhum. A gente tem o maior rebanho do mundo, mas a carne, o pessoal fala da carne argentina. Uhum. O leite holandês, os queijos que são italianos, franceses. Eu acredito que a gente precisa aprender. E eu não sei se é um trabalho que seria da área do CRMV, participar com isso, mas um trabalho de divulgação mais no exterior. Isso tem sido feito? Vocês têm pensado nisso? Tem a PEX, né, que é aquela agência. Sim. Eu tive um evento também da Organização Mundial de Saúde Animal, agora chamada de ONSA, né? E aí eles foram apresentar a carne brasileira lá, né? Foi quando foi retirada a vacina de febre aftosa, E aí foi um evento, assim, muito bacana, né? Eles conseguiram promover bem e tudo, mas são ações muito pontuais. Eu estava ouvindo um podcast com o Osiris Silva. Na verdade, eu estava assistindo uma entrevista e vendo. E aí eles perguntaram para ele, no momento, o entrevistador perguntou, por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel? Mas eu vou te contar, assim. Falou que um dia estava lá com o comitê do prêmio Nobel, estava conversando, saíram para jantar, e começaram a beber, tomar vinho e tudo. Aí, no começo, eles não falaram nada com ele, não. Aí, no final, chegou, já estavam meio tontos. Aí eles falaram, vou te contar, por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Vocês mesmos matam seus prêmios Nobel. Vocês vão falar mal, vocês vão mandar carta que aquele cara não é bom, que aquela pesquisadora não é boa, que não sei o quê. Então, você não tem... E isso acontece na ciência, mas isso acontece nos produtos também, né? Você vê que... Sim, é verdade. Ela falou isso, ela mencionou uma marca de banana, que era, se não me engano, da Costa Rica, não sei se era Bananita, ela falou o nome, eu não vou me lembrar. E ela falou que as pessoas vão ao supermercado e buscam aquela marca, então um faz propaganda para o outro, e que eles divulgam muito aquela marca, então é branding mesmo, assim, não é a banana da Costa Rica, é a, sei lá, Bananita. E isso que você mencionou, eu já ouvi uma história, não sei se é verdade, que caranguejo é cozido dessa forma, né? Uma pessoa estava dando uma palestra, eu estava assistindo, e ele falou, alguém aqui é capixaba? Alguém é do Espírito Santo? Quem aqui já fez caranguejada? Eu falei, não conheço, nunca vi. Ele falou, você coloca os caranguejos numa panela, você coloca todos vivos, né? Água fria, e você liga o fogo, e você não precisa se preocupar em tampar a panela. A panela pode ficar destampada. Porque na hora que a água começar a esquentar e começar a incomodar os caranguejos, e um tentar sair lá de dentro, porque a água está meio quente, os outros vão puxar ele para dentro da panela e vai morrer todo mundo abraçado ali no fundo. E ele fala que isso é uma mentalidade de caranguejo. Eu uso muito essa expressão. Eu falo assim, ó, isso é uma mentalidade de caranguejo. E às vezes é verdade, a pessoa começa a ter um destaque, começa a ter um sucesso, e outros colegas, outras pessoas do mesmo segmento, por algum motivo, começam a criticar, e fica todo mundo no fundo da panela ali. Então, eu não sei se a história, se é assim que se faz. Mas é parecido, né? E a gente vê isso, assim, nos produtos. Então, precisa ter essa mudança de cultura nossa, assim. A gente tem que comprar, bater no peito, ó, ter orgulho do produto, né? E falar, mesmo que é do vizinho, mesmo que é do concorrente, né? A gente precisa... Sim. Precisa disso, né? Nessa linha ainda bem, falando de produto, as carnes nobres, né? Eu falei da carne argentina,
eu vi que tem fazendas aqui já produzindo carne tipo Wagyu, né? Uhum. Não é o Wagyu, porque o Wagyu é só o japonês. É. Mas a gente tem aumento de produção, isso já tem mercado. O que a gente não vê, eu vi só a experiência de uma rede de supermercado que fez isso aqui, que contratou um consultor para orientar. É uma área também que o conselho atuava, não? Você vai ter que chamar o Vitoriano para conversar com você, que ele vai É. contar desse mercado, assim. Que você tem o Brasil, você tem hoje o boi China, assim. O que é o boi China? O chinês, ele está preocupado com um boi abatido precocemente. Ele não quer saber se a carne tem qualidade, se tem gordura, se não tem, tudo. Eles precisam da carne nova. Eles levam para a China, que é o maior volume que é vendido hoje, e lá eles trituram aquela carne toda e vão fazer hambúrguer, embutidos e tudo. Então eles não precisam muito disso. Essa carne do Wagyu, você pega do Angus, né, que a gente vê muito falando. Quando a gente vai produzir esses animais, você tem que investir muito em tecnologia de genética. E aí, assim, nem sempre o ganho de peso está associado com a qualidade da carne. Na maioria das vezes, não. Então, para você ter uma carne dessas, com muito marmoreio, né, muito mais macias, elas geralmente se perde em produtividade. E aí você vai ter que buscar agregar um valor em algum outro nicho. Né? Então, por exemplo, hoje o maior concorrente de carne desse nível de carne no Brasil é da Austrália. Então, o Brasil vende para onde essa carne? Ele vende essa carne para a Europa. Vende um pouco para o Oriente Médio. Para os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos vai carne magra. Porque a carne nos Estados Unidos é muito gorda. Então, eles compram uma carne magra para quando vai fazer hambúrguer e tudo, eles balancearem isso. Então, a carne mais barata. Eu vi o Roberto Barcelos falando também que a gente não tem no Brasil o sistema de classificação de carnes. Igual a gente tinha antigamente leite tipo A, leite tipo C. Ele falou que nos Estados Unidos existe um processo de classificação de carnes e que isso faz com que o produtor ele vai produzir um produto mais nobre, ele tem a condição de se enquadrar naquele padrão de marmoreio e vender a carne mais cara. Como aqui isso não existe, essa classificação oficial, depende muito de uma relação entre as partes, né? Isso, vai depender muito. Igual a Cara Preta. O que a Cara Preta fez? Ela arrendou o frigorífico para ela. Então, em vez de ter o atravessador que não ia pagar a qualidade, ela falou assim, não, deixa, então eu mesmo vou produzir a minha carne, industrializar ela, né? Porque você não tem isso, vai depender muito de quem vai ser o frigorífico, se ele vai fazer isso ou não. E o maior volume hoje não é de qualidade no Brasil, ainda é de quantidade mesmo. Preço assim. também. Preço, né? Vai ser o preço. Tempo de abate do animal tem que ser rápido. Vai ser interessante. E eles falam também que para o sabor da carne, o animal não pode ser muito jovem, né? Ele tem que ser um pouco mais velho para... A carne ela tem que ter uma consistência adequada, não pode ser nem muito macia, nem muito rígida, né? Então, você tem uns testes de cisareamento, né? De sua área, de engenharia, assim, né? Que você pega mesmo, teste de tensão, de ruptura das fibras ali de carne, ou então você tem umas máquinas de pressão que vão ver quanto que vai demorar a romper a fibra, ou você vai puxar a fibra. Então, você tem... Isso tudo hoje é medido, assim. E você tem quais são os músculos que vão ser mais macios e quais vão ser os mais resistentes, assim. E aí você consegue jogar isso aí numa equação ali genética e selecionar esses animais. Que legal. É muito legal. E ainda tem que compensar o clima, né? Então você tem que fazer a mistura genética para adequar a qualidade da carne com a resistência ao clima nosso. Isso, é um trabalho legal. É muito bacana, assim. Muito legal. E é interessante a amplitude, né? A gente ia falar inicialmente de pequenos animais, de clínica, e a gente vai para a produção, que é uma área muito forte, e eu gosto muito, acho que a gente tem muito a lançar de tecnologia, de produtos, a gente está estudando. Mas hoje, assim, aonde que está o boom tecnológico na medicina veterinária é no agronegócio. Então você tem, quando fala de internet 5G, 5G já está no campo há muito tempo. Sim. Né? Você tem fazendas que são todas cercadas, tem suas próprias antenas de 5G e você tem ali um ambiente totalmente controlado. Isso já vem de alguns anos, né? Vem de quase 10 anos. Assim. Então você tem a tecnologia mesmo na medicina veterinária, quando a gente fala aí de tecnologia da informação, ela está aí no campo. Bruno, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Nossa sala aqui, as nossas portas estão abertas
sempre que você quiser, venha aqui a qualquer momento. Se você quiser trazer alguém para a gente trocar uma ideia, debater, é isso que nós fizemos hoje, é a primeira versão. Eu fico muito feliz da gente ter tido essa oportunidade de tratar vários temas diferentes e as portas são... A casa é sua. Muito obrigado. É legal, né? Esses bate-papos são super legais. Né? E tecnologia é um negócio que eu sempre gostei, né? E falar de tecnologia, falar de bicho, é muito legal. Obrigado pelo convite, assim. Essas parcerias são muito boas, muito legal. Obrigado, Bruno. Beleza.